Você já parou para pensar por que algumas pessoas desistem quando algo dá errado e outras tentam mudar as coisas? Foi tentando entender justamente esse tipo de comportamento que Albert Hirschman se destacou. Ele foi um dos pensadores mais originais do século XX e não só pelas suas ideias inovadoras, mas também pelo seu olhar sensível para os dilemas do mundo real. O Hirschman fugia dos caminhos mais tradicionais da economia. Então, enquanto muitos buscavam fórmulas matemáticas para explicar tudo, ele preferia investigar o que as pessoas realmente fazem, com seus medos, contradições, incertezas e esperanças. O seu pensamento era flexível e aberto ao diálogo com outras áreas, como a política, a sociologia e a filosofia. A história de vida do Hirschman já mostra o quanto ele era singular. Ele nasceu em 1915 em Berlim, numa família judia, e presenciou de perto a ascensão do nazismo. Para sobreviver, ele precisou fugir da Alemanha e, mais do que isso, ele participou da resistência antifascista na Europa e ajudou a salvar refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. Depois desse período intenso, ele se formou em economia, mas a sua trajetória foi tudo menos convencional. Ele trabalhou em vários países e viveu experiências concretas de formulação de políticas públicas e se envolveu de perto com os dilemas do desenvolvimento. Então, isso deu a ele um ponto de vista muito mais empírico, atento ao contexto e à complexidade social. Ele não enxergava o mundo como algo que podia ser reduzido a equações. Era um pensador que valorizava a dúvida, o inesperado e o processo de transformação contínua. Não por acaso ele desconfiava das explicações que eram simples demais, e por isso ele ganhou tanto respeito entre os cientistas sociais, mesmo fora da economia. Ele escreveu várias obras importantes, mas vamos falar das três mais conhecidas. A primeira é Saída, Voz e Lealdade. Esse livro propõe uma teoria sobre como as pessoas reagem à insatisfação dentro de organizações, por exemplo, governos, empresas e organizações. Então, segundo ele, a gente pode sair, ou seja, abandonar o que não funciona, a gente pode usar a voz para protestar, reclamar, tentar mudar, ou a gente mantém a lealdade, quando a gente acredita que vale a pena continuar. Então, esse modelo ele se tornou muito influente, por exemplo, em áreas como economia, ciência política, comportamento organizacional. E o mais interessante disso é que ele é simples e intuitivo, mas ele não deixa de ser profundo. Falando sobre a segunda obra, A Estratégia do Desenvolvimento Econômico, nela o Hirschman argumenta que o desenvolvimento econômico ele não acontece de forma ordenada e equilibrada, como sugere geralmente os manuais tradicionais. Muito pelo contrário, ele ocorre por meio de desequilíbrios produtivos, onde o avanço de um setor pressiona os demais, então força essas adaptações e gera aprendizado. E por fim, em As Paixões e os Interesses, ele faz uma análise histórica e teórica sobre como os interesses econômicos com o tempo foram vistos como uma forma de conter as paixões destrutivas. Então, ela é uma obra que mistura a economia com filosofia política e história das ideias. Bom, falando um pouco sobre a obra Saída, Voz e Lealdade, esse conceito talvez é o mais conhecido dele e faz tanto sentido que é usado até hoje em várias áreas. Então, imagina que você está insatisfeito ou insatisfeita com uma escola, com uma empresa ou até com seu relacionamento. Então, você pode sair e procurar outra alternativa, você pode tentar transformar usando a voz ou você pode manter a lealdade se você apostar que as coisas podem melhorar. E o mais interessante é que essas três opções, elas não se excluem totalmente. Então, muitas vezes uma pessoa se mantém leal enquanto ela protesta, ou ela tenta usar a voz antes de sair. E o Hirschman sabia disso. Ele via esse modelo como algo muito dinâmico que ajuda a pensar a ação social em contextos diversos. Uma ideia do Hirschman também que é bem marcante é de que o desenvolvimento pode ser impulsionado por desequilíbrios. Então, para ele, a gente não precisa esperar que todos os setores da economia estejam prontos e equilibrados. Em vez disso, quando um setor avança antes dos outros, esse setor que avança, ele gera pressão e obriga o restante do sistema a se adaptar. Então, isso estimula inovação, aprendizado e mudanças institucionais. Esse raciocínio foi muito importante, principalmente para países em desenvolvimento, que frequentemente enfrentam gargalos estruturais. Então, ao invés de ver o desequilíbrio como algo negativo, o Hirschman enxergava como o motor do progresso, desde que os agentes soubessem aproveitar os impulsos criados, claro. Essa é uma visão realista que reconhece o improviso e o inacabado como parte da trajetória de crescimento.
Bom, além disso, ele também fez críticas aos modelos econômicos ortodoxos, ou seja, ele rejeitava a ideia de que os indivíduos agem sempre de forma racional e previsível. Para ele, o comportamento humano sempre foi marcado por ambivalências, contradições e também pelo contexto político e até cultural. Ou seja, a economia ela não pode ignorar a realidade concreta onde as pessoas vivem. E além disso, ele questionava também o uso excessivo de matemática, que desconsidera os aspectos históricos e sociais, porque para ele entender a economia exige um diálogo com outras disciplinas e, acima de tudo, exige escuta. Então, esse posicionamento dele fez com que muitos economistas que são mais ortodoxos, eles enxergassem as ideias dele com cautela, até com resistência. Mas foi justamente isso que tornou ele tão influente em outros campos do saber. E agora falando um pouco sobre o legado do Hirschman. Bom, a gente viu até aqui que o pensamento dele influenciou outros autores de outras áreas, inclusive na América Latina. Ele até dialogou com intelectuais como, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso em discussões sobre dependência e desenvolvimento. Ele teve afinidade também, por exemplo, com Amartya Sen, que inclusive ele valorizava uma visão mais ampla do que significa desenvolver. Então, eles eram ali bem próximos, inclusive, e eles tinham uma visão muito parecida sobre desenvolvimento. Então, os conceitos dele ainda são estudados hoje em cursos de economia, ciência política e sociologia, e ajuda a entender fenômenos, por exemplo, participação cidadã, mudança institucional, comportamento do consumidor e reforma do Estado. Mas mais do que esses conceitos isolados, o Hirschman ele deixou um método, que é o de pensar com abertura, com escuta e com disposição para o inesperado. Além, claro, do impacto dele nas discussões da CEPAL e na análise estruturalista. E apesar de todo esse grande legado, ele nunca recebeu um prêmio Nobel. Ele recebeu o prêmio Talcott Persons na Universidade de Harvard e também o prêmio Johann Skytte em Ciência Política, que é considerado o Nobel dessa área. A obra dele, Paixões e Interesses, foi especialmente premiada também pela sua originalidade e a profundidade. Então, algumas das suas ideias até hoje são debatidas por acadêmicos, não por elas serem indiscutíveis, mas justamente porque elas abrem um espaço para interpretações múltiplas. Ele nunca buscou fechar o debate, muito pelo contrário, o objetivo dele era abrir esses caminhos. Por fim, chegamos ao final da aulinha, então para amarrar bem o conteúdo, o Albert foi um economista muito plural, ele transitou muito bem em diversas áreas de conhecimento, produziu obras incríveis e únicas e, apesar da ausência do prêmio Nobel, ele teve muito reconhecimento ainda em vida. Então, o legado dele é de quem acreditava que pensar é, antes de tudo, escutar e que transformar é possível, mesmo quando o cenário não é o ideal. É isso, obrigada!